referente ao questionamento do irmão e alguma dúvida que pode ter entre os demais anciãos, pode até repassar esse áudio. A nossa missão resgate, ela inclui a condição de resgatar aqueles que estão enfraquecidos, né? E muitos até têm perguntado, mas agora vai dar liberdade para todo esse povo que voltou para a igreja, os que estão parados, os desviados, aqueles que transgrediram os mandamentos. Então a gente faz uma lista de lugares e de visita, né? E que pode ter até alguém mesmo que desviou, mas levando ali a condição, porque eu vou explicar o que aconteceu aqui numa casa, né? Nós tivemos numa casa que a mãe, ela não foi fiel ao casamento e ela deixou a família e voltou a morar com os pais. E caiu assim na fraqueza de não voltar mais para a igreja, né? Ela adulterou e acabou se envolvendo com outra pessoa e a pessoa nunca sabia que ela ia para a igreja e nada, porque as obras dela não condiziam, mesmo que a mãe e o pai dela eram nossos irmãos, mas bem de idade, então não se interferia nisso aí. E chegou ao nosso conhecimento que ela tinha as crianças que frequentou a reunião de jovens, né? E que poderia ser colocado na lista de resgate, né? Então, o que nós fizemos? Marcamos a visita nessa casa, chegamos de surpresa, ela foi pega de surpresa também. O marido dela, né, suposto marido dela, que nunca viu um movimento de oração, nem nada, nem foi na igreja, foi feito ali, cantado uns hinos, orado, explicado, deixamos a liberdade para as crianças chamar o hino da reunião de jovem que elas participavam lá atrás. E por sinal as crianças estavam tudo com o cabelinho pintado de colorido, as meninas, cabelinho tudo pintado de colorido. E na hora da oração Deus selou a menininha. Deus selou a menininha porque a virtude foi muito grande na casa, os avós, os velhinhos ficaram muito felizes. A moça chorou demais, o senhor visitou muito ela. O rapaz, que é o marido dela, chorou demais. Resumindo toda a história, o rapaz começou a congregar e já foi batizado. Como que faz dessa situação, né? A moça, ela não voltou com liberdade para a igreja, mas porém Deus resgatou ela, né? Resgatou o marido que não conhecia as coisas de Deus e resgatou os filhos também que voltaram para a igreja, frequentando a reunião de jovens. Então, assim, esse é o caminho, né? E tem muitos irmãos até questionando, pensando, mas agora a congregação mudou, está buscando todos os pecadores só para encher a igreja. Não, não é isso. Tem casos e casos. Tem casos que a gente vai também em casas, né? Que ali alguém se jogou para o mundo das drogas, né? Ele se enfraqueceu talvez por uma palavra mal falada de um irmão do ministério, ou porque tem pessoas que são muito sentimental. Hoje em dia nós vivemos uma geração cristal, né? A geração cristal que não pode falar nada já trinca. Isso até dentro do ministério. Tem irmão que se você falar alguma coisa em plenário, ele já entristece e já não quer nem atender o culto à noite, né? Já enfrentamos isso aqui. Então, essa condição que a gente está fazendo resgatando essas pessoas. E o que acontece? Tem aqueles que muitas das vezes enfraqueceu por uma droga, por uma fraqueza, tem aquele que não cometeu o pecado de adultério, né? E só parou de congregar, e essa visita é para dar um reânimo para ele, como uma injeção de ânimo para ele voltar, né? Não tem uma restrição de falar mesmo, mas esse irmão cometeu ali uma infração, deixou a família, mas ele está morando num lugar que tem mais almas. A visita chega até aquela casa. Se ele sentir de voltar para congregar, a gente faz o nosso papel do bom samaritano, né, do filho pródigo, de convidar. E geralmente eles estão retornando, né? Não é que está retornando com liberdade na igreja, não. Cada caso é um caso. O tempo dele na igreja e a permanência futura que vai marcar o início de uma nova trajetória. Lá na frente ser chamado numa reunião para poder ver o caminho que Deus toma, né? E o nosso papel, é igual o irmão falou, é levar todo mundo na porta do céu. Lá é Deus que vai selecionar, né? E muitos aqui já têm talvez até o martelinho de juiz, né?
O que a gente se percebe muito hoje, quando alguém cai numa transgressão, numa fraqueza, a própria irmandade e até o próprio ministério já nem sauda, já isolou, ali morreu, como se diz, morreu, enterrou, esse aqui não existe mais, mas só que tem a família, tem o restante daqueles que estão ao redor daquela pessoa, daquele ser humano, né? Então o resgate, a missão é essa, é muito simples e é maravilhoso. O irmão não tem noção de a benção que é, a visitação que é, o movimento que Deus prepara. Você entrar numa casa de alguém que ele muitas das vezes ele pertenceu à congregação e por uma fraqueza ele não teve força, pode ser que ele até adulterou, que ele fez ato que aos nossos olhos é reprovável, mas quando você, só do momento de você entrar naquela casa, ele se sente como um privilegiado. Deus se lembrou de mim. Teve uns que chegou a rolar no chão chorando, Deus se lembrou de mim. Eu pedia na minha oração que se Deus ainda tivesse um plano na minha vida e na vida da minha família, porque eu não tinha mais força de levar meus filhos para a igreja. Ele sabe de toda a minha trajetória, mas Deus mandou os anjos aqui para resgatar a minha casa. Então isso não tem palavra, isso não tem valor, né? Então isso se chama o amor, né? E a questão de muitos filhos também que pararam, talvez pela dureza de um pai, pela dureza de um ministério, pela dureza de algum ensinamento, ele se enfraqueceu, mas não é batizado e não quer mais saber. Outros é levado pela ilusão do mundo ou até pelas drogas e ele não voltou, mas não é batizado. E esse também é visitado. E aí quando é feito o convite para ele estar na busca de dons, a maioria deu cela. A maioria, a não ser que o irmão que for também na missão ali no dia, a gente não faz seleção de pessoa, mas a gente também tem uma estratégia de convite de irmãos para estar na linha de frente. Porque se levar um irmão problemático, que não gosta de glorificar a Deus, que não tem prazer no dom de Deus, aquele jeito que é Deus seja louvado, oramos a Deus, levantamos e sai dali sem nenhuma motivação, esquece, não vai acontecer nada, aquela casa vai ficar mais provada do que estava. Agora, aqui se faz uma seleção, até o grupo que vai, na hora que vai dividindo ali, os irmãos que tocam bem violão, os que tocam violino, e coloca junto naquele grupo, chega já cantando no portão da casa, não tem valor que pague isso aí. E geralmente estão eles voltando, Deus está selando, está chamando na graça, estamos vendo só bons resultados. Tivemos na casa de uma irmã, o áudio vai ficar um pouquinho longo, o irmão perdoa. Nós tivemos na casa de uma irmã que estava com depressão. Ela estava com uma depressão, a casa estava toda revirada, até o cachorrinho dela sarnentinho no meio do povo ali, e Deus me visitou e eu falei assim, onde entra a provação, até o cachorrinho sofre. Olha a condição desse cachorro, ele está no meio dessa mocidade, suplicando misericórdia, ele está pura sarna, ele está até sangrando, mas hoje esse espírito da miséria, esse espírito da sujeira vai embora dessa casa. Quando o Senhor deu a graça de falar que ali tinha muitos espíritos que estavam escondidos, duas moças do Rio de Janeiro, uma bateu continência para a outra, eu nunca tinha visto aquilo ali, e as moças estavam quietinhas, não era a moça que Deus estava se usando dela no movimento dos dias de visita. Bateram continência, e quando bateu continência uma para a outra, Deus tomou elas em linguagem, elas entraram naquela casinha que mal se conseguia se movimentar, elas entraram falando em língua, irmão, por Deus que está no céu, até gato voou pela janela. E a irmã estava na cama lá querendo pedir na morte, naquela depressão, naquela situação. A irmã já levantou da cama falando em língua e veio junto com nós para orar. E Deus libertou. Eu vou te mandar o vídeo dessa irmã agradecendo a Deus. A casa dessa irmã não cabia de lixo, ela era acumuladora e com depressão, cuidando de um monte de neto. E Deus libertou a casa dela através dessa visita. E quando nós saímos dessa visita, de frente ao muro de uma casa de uma mulher muito rica, ficou observando aquele movimento, ela falou, o que vocês vieram fazer na casa da Dona Maria? É uma catadora de lixo, que bonito vocês cantando e orando aí no quintal dela, aí, nessa simplicidade. Nós vamos trazer o amor de Jesus Cristo. Ela falou, então vou abrir meu portão, vocês entram na minha casa. O irmão não tem noção o que virou naquela casa. Todo aquele ricão, tudo estava em volta da piscina, já colocaram roupa e vieram para participar da oração, cantaram o hino ali e já foram congregar, já ficou plantada a semente do Evangelho. Então, o resgate é esse, né? Nós não estamos caçando problema para dizer que estamos trazendo os desviados dentro da igreja para ter liberdade, não. Nós estamos trazendo e agregando novamente para que Deus tenha misericórdia naquele último dia e se cumpra aquilo que está escrito na palavra de Deus. O bom samaritano,
e o filho pródigo voltando à casa do pai. Quem vai trazer a salvação é Deus, né? Não sei se ficou bem esclarecido, o áudio ficou longo, pode repassar isso aí sem medo e tendo a necessidade, estamos aqui para dar todo o suporte. Não tem nada de extravagância, não está mudando os marcos da doutrina, continua tudo a mesma coisa. A única situação é essa, tentar tirar muitos que estão na garra do adversário para poder voltar novamente junto com nós, né? E eu falo por irmão uma coisa com toda certeza da minha alma: só dá valor nesse projeto quem tem amor no coração e tem um familiar ou um filho jogado nas drogas ou jogado num mau caminho que não teve mais força de congregar, ou um filho que já esteve dentro da congregação e por uma tempestade ou até por um deslize ele não permaneceu. Esse dá valor nesse projeto. Agora, aquele que não tem o amor e não tem um filho ou um familiar que ele ama nessa situação, ele vai achar que isso é inovação e isso é uma coisa que a congregação está querendo fazer para poder encher a igreja. E é pelo contrário. Nós estamos aqui para levar esse povo tudo no céu e lá ele vai fazer a seleção de cada um. E olha lá, hein? Quantos que se acha muito justo, pode ser que fique para trás. E desses pequenininhos que está sendo resgatado, entre, porque neles há a fidelidade e o amor. Tá bom? Qualquer novidade me chama. Estamos aqui à disposição. Deus abençoe, salve a família.